1h19 e um grave acidente com morte. Mais um acidente com morte na nossa região. Foi na 467, região aqui que evidencia, que mostra um problema grave, que é o despreparo e também a situação dos veículos utilizados nas rodovias aqui da nossa região. Dessa vez, um motociclista morreu atingido por um motorista que não tinha carteira de habilitação. Porém, a moto da vítima estava sem lanterna e ele também não poderia estar pilotando porque a carteira dele estava cassada. Essa uma sucessão, de erros que infelizmente terminou numa tragédia. Mais uma morte registrada aqui na 467. Uma das preocupações no trânsito tem sido a quantidade de pessoas que estão sendo flagradas sem a carteira nacional de habilitação aqui em Cascavel. Para se ter uma ideia, em uma fiscalização de 4 horas na Avenida Carlos Gomes, 19 condutores estavam sem a permissão. Ao todo, 33 motoristas não poderiam dirigir, ou seja, a CNH estava vencida ou suspensa. A multa é gravíssima, com 7 pontos na carteira do proprietário do veículo, além de R$ 880. Isso nos preocupa muito e nós temos aí relatos de acidentes que ocorrem sem CNH aliado ainda à embriaguez. Se torna uma situação pior ainda. Uma imprudência que faz vítimas. Muitas dessas pessoas sem habilitação acabam se envolvendo em acidentes e elevando as estatísticas da violência no trânsito. Prova da junção da irresponsabilidade foi um acidente envolvendo uma moto e um carro na BR-467, que terminou com a morte do motociclista de 32 anos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o condutor da moto estava com a carteira de habilitação cassada. Além disso, transitava com a lanterna apagada na rodovia. Já o motorista do carro nem CNH tinha. Muito pior de não ter habilitação, ele já teve um processo onde foi aberta a possibilidade dele entrar com recursos e ele perdeu esses recursos, teve a carteira suspensa. Com a carteira suspensa, ele foi flagrado dirigindo e teve a sua carteira cassada, o seu direito de dirigir cassado. Olha quantos elos da corrente que precisaram se romper e cruzar a vida de 2 trabalhadores, de 2 pessoas de bem, e um sair com o peso de ter matado alguém e o outro perdeu a vida, perdeu o aconchego do seu lar em razão de um acidente de trânsito. Com isso, já são 41 mortes registradas no trânsito em Cascavel, 30 em rodovias e 11 no perímetro urbano. A quantidade de acidentes envolvendo morte, que pelo menos um dos condutores envolvidos tem algum problema relacionado ao direito de dirigir, é muito grande. O que nos leva a pensar que isso não é uma simples coincidência, que de fato essas pessoas ou sem habilitação ou com o direito de dirigir suspenso não reúne em si a técnica, a capacidade de conduzir um veículo em via pública com segurança. Os motoristas insistem em desafiar as leis de trânsito e colocar em perigo a vida de muitas pessoas. Por isso, as fiscalizações devem se intensificar, já que falta consciência e responsabilidade. As pessoas têm que se conscientizar de que nós dividimos um espaço. Esse espaço existem normas, regras, existe uma legislação que deve ser cumprida e nós não podemos esquecer que nós estamos transitando com outras pessoas. Já que nós vivemos em sociedade, nós temos que ter clareza disso. Então, um dos fatores que está levando nós a nos preocupar também com o óbito é a falta de CNH. O policial ainda reforça que dirigir sem habilitação dá abertura para achar normal cometer outras infrações. Essa pessoa também não vai respeitar a lei que diz que você não pode beber e dirigir, que você tem que respeitar o pedestre na faixa, que você não pode manusear o telefone celular enquanto dirige. Quem assume o risco de matar alguém no trânsito, quem assume o risco de se envolver em uma colisão, nós não podemos chamar isso de acidente. Por isso, a população de bem, a comunidade de bem cobra que CETRANS e órgãos de fiscalização realizem mais blitz. Por quê? Se um motociclista, um motorista que está aí irregular, seja com a carteira, seja com documento, seja com a condição em que ele está dirigindo, ele for pego nessas condições, obviamente que ele será impedido, pelo menos no que diz respeito a documento e mesmo ao próprio veículo, quando há retenção do veículo, ou seja, impossibilitando que uma coisa como essa aqui
em que uma pessoa acabou morrendo, uma situação como essa, em que alguém morreu porque os dois estavam errados, não se repita. E a gente não tenha mais uma família chorando a perda de alguém e mais uma dor de cabeça danada, que foi o caso, né? Isso sem contar na consciência, que deve pesar pra caramba também no caso desse motorista que não tinha CNH, que saiu dirigindo e que acabou atingindo ao motociclista, que também estava com os faróis desligados e que também não poderia estar circulando pelas rodovias, principalmente.